Então, pessoal, nesse vídeo eu quero te falar de dois pontos importantíssimos da gestão de projetos, né? O primeiro ponto está relacionado com a análise de dados de desempenho do trabalho realizado do projeto. E o outro é o resultado dessa análise, que é exatamente está relacionado ao relatório do trabalho realizado. Quando a gente está falando de execução do projeto, o gestor do projeto ele precisa estar atento aos dados de desempenho do trabalho realizado. Por quê? Porque é isso que ele vai reportar no relatório de desempenho do projeto. Essas informações serão os valores das métricas e observações geradas na execução das atividades do projeto. Esses dados de desempenho são usados para quê? Para gerar informações sobre o desempenho do trabalho que vão auxiliar onde? Na tomada de decisão. Que serão apresentadas onde? Essas informações consolidadas vão ser apresentadas onde? Depois de consolidadas, vão ser apresentadas dentro dos relatórios de desempenho do trabalho do projeto. E aí a gente vai para falar aqui para vocês alguns exemplos sobre os dados de desempenho que são coletados, né? Por exemplo, as medidas de desempenho técnicas, o percentual fisicamente terminado de uma determinada atividade do projeto, porque veja, a gente tem ali a data de início, né? A data de início planejada, a data de fim planejada, e a partir do momento que a gente inicia aquela atividade, a gente consegue o quê? Trabalhar a medição de fato, a medição física daquela atividade, né? Como assim, Aldo? Imagina que a gente tem uma atividade que vai ter uma duração de 5 dias, certo? E aí, imagina que no terceiro dia ela está em 20%. Então a gente consegue fazer o quê? Tirar uma métrica desse tipo para saber o valor agregado daquela atividade específica. Outro ponto é exatamente o término de uma atividade, quando ela terminou, os custos e as despesas realizadas, e aí a gente vai falar em técnicas, né? Uma das técnicas mais conhecidas relacionadas a gerenciamento do desempenho de projeto, é o gerenciamento do valor agregado. Isso aí eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre essa questão de valor agregado de projeto. E esse gerenciamento do valor agregado vai se basear em quê? Ele vai se basear nos seguintes dados de desempenho. Por exemplo, o valor planejado, o VP, que é o valor que deveria ser gasto, considerando o quê? O custo que foi projetado na linha de base, o valor agregado em si, que é o valor que de fato deve ser gasto, considerando o trabalho realizado, ok? E o custo real. Esse custo real é o que, Aldo? Os custos reais para o trabalho já realizado por um recurso ou atividade até a data atual. A gente pode pensar, pode medir isso, dependendo, claro, se for em horas, em valor monetário, enfim, naquele projeto, lá no exemplo do projeto que eu estou fazendo de reforma de um apartamento, que eu estou usando como exemplo na aula com vocês. Eu posso trabalhar o que? Quanto de um determinado recurso, imagina, o recurso humano pedreiro trabalhou 5 dias e esses 5 dias equivalem a 40 horas de trabalho, que vai refletir onde? Em um valor monetário específico, certo? E continuando aqui, esses dados de desempenho do projeto são saídas de que processo? Do processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto. E vai servir de entrada para alguns processos, como são eles o processo de controle do escopo. Tu vais perceber que esse relatório, né, ele vai servir, como eu estou falando para vocês, em muitos processos de controle, controlar o escopo, e o projeto também de validação do escopo, controlar o cronograma, controlar os custos do projeto, controlar a qualidade, controlar as comunicações e os riscos. Também pode ser utilizado como entrada no controle de engajamento de partes interessadas. E como eu te disse antes, esses dados eles vão ser consolidados em relatórios de desempenho do trabalho do projeto para serem apresentados em reuniões dos projetos. E lembra, quando a gente está falando de análise de dados de desempenho,
A gente faz exatamente essa análise de desempenho para fazer o quê? Reporte de projeto, que eu vou falar mais para frente. Fazer esse reporte para quem? Para os stakeholders, os que podem ser internos, aqueles que patrocinam o teu projeto dentro da organização, e também para stakeholders externos, que são interessados no projeto, que podem estar dentro do cliente. Ok? E esses relatórios de desempenho, eles vão ser o quê? Eles são mais conhecidos pelo termo deles em inglês, o Status Report, que a gente, como gestor de projeto, fala muito. Eles vão organizar e resumir as informações sobre o desempenho do projeto, do trabalho, e apresentar análises considerando o que, Aldo? Considerando o realizado com aquilo que foi planejado lá na tua linha de base. No teu planejamento, a partir do momento que você fez o planejamento, você definiu a linha de base, então a gente consegue comparar com o planejado com o realizado. Além disso, eles informam a situação e o progresso no nível de detalhe requerido, certo? O gerente de projeto vai precisar usar o seu poder de síntese, já que a maioria das partes interessadas e principalmente os executivos não vão ler relatório. Então, não se iludam com a questão de criar relatórios extremamente complexos e analíticos, muito bem detalhados, que os teus stakeholders, principalmente em C-level, né, os níveis de executivos, eles não costumam ler relatórios extensos. Eles querem que nós sejamos sintéticos e específicos nos pontos mais importantes do projeto. Uma boa prática é exatamente você sumarizar todas as informações em uma ou duas páginas, no máximo. Usar formatos gráficos. Esse é o ponto que todo o gestor ele gosta de olhar para gráfico, porque é sintético, ele consegue já identificar ou faróis vermelho, verde, tá vermelho ali, o nosso C-level já começa a despertar a curiosidade dele e buscar mais informações. Então, essa questão de gráfico de barras, curvinha S, farol, histogramas, tabelas, podem sim ajudar a sintetizar as informações e a atrair a atenção das partes interessadas. E então, ainda falando sobre os relatórios de desempenho, eles devem analisar o que? A variação do desempenho usando técnicas como a análise do valor agregado. E essa análise do valor agregado prevê o desempenho futuro. Eles devem ser gerados periodicamente, esses relatórios devem ser gerados de forma periódica, mas num formato mais simples ou mais sofisticado. Tudo vai depender da necessidade de informação dos teus stakeholders, dos teus interessados, que tu identificar-te lá naquele processo de integração, que é o processo de identificar as partes interessadas. E lembra que esse processo de identificar as partes interessadas, ele é um processo vivo durante todo o projeto, identificar e gerenciar os stakeholders do projeto, para que você seja o mais assertivo possível na tua comunicação com eles. Então, aqui nesse ponto que eu falei, que o teu relatório ele vai ser mais simples, mais certificado, conforme as necessidades dessas partes interessadas, tudo ela reflete na questão da estratégia que você definiu lá no teu plano de comunicação. Em determinados projetos é comum a gente gerar relatório de desempenho o mais resumido para um determinado grupo e o mais detalhado para um outro grupo. Isso é comum, então fica tranquilo com relação a isso. Os relatórios mais simples devem conter pelo menos informações de desempenho, como o percentual concluído, os indicadores de cada área, como escopo, prazo, custo, qualidade. E os mais sofisticados normalmente contemplam o quê? As informações como análise de desempenho anterior, a situação atual dos riscos e questões trabalho concluído naquele período, qual é o trabalho a ser concluído no próximo período, o resultado das análises de variação, o término previsto do projeto, incluindo tempo, escopo e custo, e outras informações relevantes que serão revistas e analisadas. Esses relatórios que a gente consolida, e trabalha o status report do projeto, eles servem como entrada para vários processos. Certo? Que processos podem ser esses, Aldo? Pode ser o processo de realizar o controle integrado de mudanças, concordas? Porque a partir do momento que eu tenho um relatório, que eu analisei dados do trabalho do meu projeto,
e eu conseguir construir um relatório, esse relatório ali pode, quando eu der visibilidade para os stakeholders, ele pode fazer o quê? Pode ser um gatilho para a necessidade de mudança. E toda mudança ela precisa ser gerenciada, certo? E também está relacionado a gerenciar a equipe do projeto e gerenciar as comunicações, controlar os riscos e controlar as aquisições do projeto. Então, esses são processos que se alimentam, digamos assim, do nosso relatório, nosso status report, que é resultado da análise de dados, da análise de desempenho do nosso projeto. Beleza?